Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o conceito mais importante de matemática, que é o conceito de função. E função é um conceito muito central, muito decisivo, porque ele serve para organizar o resto das coisas em matemática. Então, por exemplo, a gente vai querer dizer que o peso de, sei lá, o quanto você vai pagar na banana depende do peso da fruta, né? Então, o preço é uma função do peso. A variável preço depende da variável peso. Se você vai lá, né, coloca a banana na balança, dado um peso, isso gera um preço. De forma que, se você for lá e colocar, vier com banana de novo, e der o mesmo peso, e for uma na sequência da outra, né, tem que dar o mesmo preço. Então, isso aqui é uma relação funcional. Né? Nesse caso, a gente diria que o preço é uma função do peso. Né? O preço é uma função do peso. Então, esse é um exemplo de relação funcional. Ou então, você está andando de carro. O tempo que você demora para chegar em um lugar é uma função da sua velocidade. Né? Dado que você já sabe onde você quer chegar, o caminho é fixo, o tempo que você demora para chegar é uma função de quão rápido você está andando. Legal. Para representar essa primeira relação aqui, né? Então, dado um peso, eu vou associar um preço. Como que a gente escreve isso? A gente escreve um peso e faz uma setinha assim para indicar que isso vira um preço. Um outro jeito de escrever isso é falar que o preço é uma função do peso. A gente não costuma usar essas variáveis por extenso, né, em matemática. Isso é mais uma coisa de programação. Então você poderia, se você chamasse o peso pela variável W, né, pela letra W, e o preço de P mesmo, então você poderia dizer que o P é um F de W. Mudando o W, você muda o valor de P também. Ou como no caso que eu dei, que você tem dois pontos, né? Que você já sabe de onde para onde você quer ir. Você tem um ponto A, você tem o ponto B, e você já tem uma trajetória fixa entre eles que você vai seguir. O tempo aqui que você vai levar, o tempo total, é uma função da velocidade. Ok, é claro que você também pode usar a velocidade para calcular, também pode usar o tempo para calcular a velocidade média, né? A relação entre essas coisas é complexa. Existir uma relação funcional entre duas coisas. Ok. E o, a quantidade, o conjunto de valores possíveis para sua variável que fica dentro aqui da função, né? Essa variável aqui que a gente está usando para atribuir o valor da variável de fora, essa variável aqui de dentro da função, a gente chama essa aqui de variável independente. Essa palavra é difícil. Independente. Essa é a variável independente. E o t, nesse caso, é a variável dependente. Beleza. No exemplo aí da banana, né, do preço da banana, o peso é a variável dependente. O preço. E o peso é a variável independente. Qual que é a ideia por trás disso? É que às vezes você vai ter várias variáveis dependentes diferentes, podem vir de variáveis independentes diferentes também. Então, vou dar um exemplo como que isso pode acontecer. Imagina que você tem uma função simples assim. Você tem uma função pai de. Então você pega uma pessoa aqui e você associa o pai dessa pessoa. Então, dado uma pessoa, você vai associar o pai. Aqui é uma pessoa e é uma função que pega o pai dessa pessoa.
Né? Legal. Agora, uma mesma pessoa pode ter vários filhos, né? Imagina o Gengis Khan, que teve milhares de filhos, né? Então, e os filhos, né, aqui, são as variáveis independentes. Essas pessoas aqui são as variáveis independentes. E esse aqui, o pai, né, é a variável dependente. Então, pode acontecer de um valor da variável dependente, você tem vários da variável independente que chegam no mesmo valor ali da independente. Né? Ou um exemplo numérico, também para facilitar a nossa vida. Imagina que você está pegando um número e multiplicando por ele mesmo. Está fazendo. Você pega um x e você vai transformar esse x em x vezes x quadrado. Então, essa função, isso também é uma função, né? A gente escreve isso dizendo que o valor, esse y é igual a x quadrado, ou a gente também pode escrever que o y é um f de x, a gente pode escrever que f de x é x quadrado. Tem várias maneiras de ilustrar essa função. Mas uma coisa importante aqui é que, por exemplo, menos 1 ao quadrado é 1. Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. E 1 ao quadrado dá 1 também. Não tem nada de errado aqui. Tá tudo bem. Porque você pode ter vários valores da variável independente, valores distintos, chegando no mesmo valor da variável dependente. Tá? Isso não tem nenhum problema. E eu estava dizendo que o lugar de onde você tira os valores possíveis, né? Então, uma função, basicamente, né, a analogia mais comum que a gente usa é uma máquina que transforma, né, que transforma um input em um output. Uma ideia dessas. E isso é uma analogia tão comum, tão pervasiva, né? Aqui, a gente tem uma imagenzinha exatamente do jeito que eu falei para vocês. A função é uma coisa que transforma inputs em outputs. É isso. Transforma entradas em saídas. Então, para cada entrada tem uma única saída. Essa é a ideia de uma função. E as coisas diferentes que você pode colocar aqui, né? Elas vêm de um lugar chamado domínio da função. Essas aqui, elas vêm do domínio da função. O domínio são as coisas aceitáveis que você pode colocar na sua maquininha, na sua função, na sua function machine, segundo o nosso desenho. E você tem, nem sempre, né? Por exemplo, não vai fazer sentido, eu quero calcular x quadrado. Tá bom, e se x for uma reta? Como que eu faço uma reta ao quadrado? Não faz uma reta ao quadrado, né? Então, x ao quadrado vai fazer sentido se x for um número. É uma função numérica. Mas você tem funções que, dado uma reta, qual que é a inclinação dela? Que associa uma reta à sua inclinação. Né? Então, você tem esses outros tipos de função também. Então, o conjunto dos elementos que é admissível você tirar a função, a gente chama isso de domínio. Então, a função, ela pega alguém do domínio e associa alguém do contradomínio. Contradomínio. Ok. Legal. E aí, como eu falei, você pode ter funções dos mais diversos tipos. Né? Você pode ter uma função, por exemplo, que associa, né? Você pega um lugar do planeta Terra e associa a temperatura. Então, dado uma latitude e uma longitude, você pode associar uma temperatura. Isso é uma função mais geométrica, né? Uma função geográfica, geolocalizada, que para cada lugar do planeta Terra, dado uma latitude, longitude e uma altura, você tem uma única temperatura ali bem definida. Né? E aí você tem aqueles mapas que mostram a temperatura média, que todo mundo já viu, esses mapas que usam cores diferentes, né? Por que eles usam cores diferentes? Isso é uma forma de mostrar, é uma função. Vamos lá. Quando você pega uma figura assim, deixa eu
Deixa eu ver se... Ah, ela é muito pequena essa figura. Deixa eu pegar uma figura um pouco maior. Mas se você pega a... uma figura, por exemplo, assim, vai. Aqui, isso é uma função também, né? Deixa eu sair um pouquinho da tela. Isso aqui é uma função. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os pontos do planeta Terra, né? E essa legenda de cor é uma legenda para mostrar a temperatura em vários pontos diferentes do planeta, né? É claro que aqui essa função fica um pouco mais delicada, porque se eu pego, sei lá, se eu chego perto do Brasil, vamos dar um zoom assim para chegar, para ficar bem com o Brasil bem. Aqui, legal. Então você não tem muito claramente uma cor em cima de tudo, né? Você não tem, se você pega um ponto aleatório, nem todos os pontos têm cores. Então você tem, sei lá, aqui não tem uma cor associada, tem um amarelinho. Tudo bem, não tem problema. Então o domínio dessa função não seriam todos os pontos do planeta Terra, mas todos os pontos que estão coloridos. E a imagem da função, o valor da função, depende da cor que ele está sendo pintado. Então isso é um jeito de representar a função também, é um jeito importante. A gente usa esses mapas, o pessoal chama de heat map, mapa de calor, né? Que literalmente mostra de onde vem de onde vem a nomenclatura. Mas é claro que esse heat map ele serve para muitas outras coisas, tá? Não serve só para mostrar a temperatura de uma cidade. Você pode ter um heat map que mostra, por exemplo, com certeza vocês já viram aqueles gráficos de fractais que dão um zoom e são super coloridos, né? Isso é um tipo de heat map, mas diferente, que a variável de entrada é o conjunto dos números complexos, por exemplo. Que bonitinho. Então, cada uma dessas cores aqui tem um significado, né? Em variáveis complexas, tem a ver com quantas iterações da função demora para ela dar zero. Mas é um heatmap, né? Isso tem uma informação funcional aqui. Tá? Essas cores têm uma informação funcional para a gente. Então, isso aqui são formas de representar uma função. Essa história de colocar cores é um jeito. Você representar num gráfico, né? Aqui eu mostrei um trechinho da função seno, uma função super importante, né? Uma das funções trigonométricas mais importantes, ou a mais importante, que aí a gente faz duas retas, e tipicamente essa reta que está na horizontal é o eixo x, né? É o eixo das variáveis independentes, e no eixo y você coloca as variáveis dependentes, né? O y depende de x. E aqui a gente pode escrever, por exemplo, f de x igual a seno x, né? Para representar isso. E o que quer dizer cada um desses pontos, né? Se eu coloco... O que quer dizer que esse ponto aqui está pintado? O 0, 0, né? x0, y0. Isso quer dizer que f de 0 é 0, né? Quando x é 0, y é 0 também. E por que aqui quando dá 1, né? Aí tem um ponto aqui que tá mais ou menos 1,5, né? Mas não é... Esse ponto é π sobre 2. Π sobre 2 é um pouco mais de 1,5. O que quer dizer que quando x é π sobre 2, o y dá 1, né? Isso que quer dizer esse ponto aqui. Esse ponto, π sobre 2, 1, quer dizer justamente que f de π sobre 2 é igual a 1, né? Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, ok. Então, essas são as definições mais básicas de função. Aí a gente vai passando agora e vai vendo o que é uma função, né?
né? Outras formas, como que a gente pode representar funções, né? A gente vai tentar exaurir as formas diferentes que a gente pode representar a função. E uma das formas que a gente tem para fazer isso é usando fórmulas, né? Então, a gente pode usar uma fórmula. Como que a gente... Então, por exemplo, essa história de usar uma fórmula, a gente pode escrever f de x é... Eu vou pegar o valor do x, eu vou levar ao quadrado, vou somar 5 vezes o seno de x, e é isso. Então, eu estou dando uma prescrição, né, para você, dado um valor de x, você calcular o valor do y. Isso que quer dizer dar uma fórmula. Mas nem sempre você vai ter uma fórmula, né? Às vezes, o que você tem é uma regra. Por exemplo, você tem uma função que chama π de x. A π de x. Essa função π de x, ou π de n, ela conta quantos números relativamente primos com n tem abaixo de n. Então, por exemplo, se n igual a 4, né? Se n igual a 4, abaixo do 4 você tem o 3, o 2 e o 1. E quantos desses números são relativamente primos com o 4? Relativamente primos quer dizer que o máximo divisor comum dá 1, né? Eles não têm nenhum divisor em comum. Então, o 3 e o 4 não têm nenhum divisor em comum. Então, eles são relativamente primos. O 2 e o 4 têm um divisor em comum, que é o 2. O 1 e o 4 também não têm nenhum divisor em comum, né? Então, o π de 4, por exemplo, vale 2. E se o n for 5? Se o n for 5, se você lista todos os números menores do que 5, você vê que todos eles são primos entre si com o 5. Então, o π de 5 é igual a 4. Ou seja, o π de n, eu não vou dar uma fórmula, mas eu vou falar assim. É a quantidade de números menores do que n e relativamente primos com n. Né? Isso é uma prescrição, uma regra, uma forma para você calcular o π de n, mas você não tem uma fórmula fechada, né, que é só encaixar e você achar como faz. É uma regra. Tá bom. Então, isso é uma outra forma de representar a função. Uma outra forma ainda de representar uma função é fazendo um gráfico. Então, você, para cada valor de y, você pega um valor de x e vai colocando lá nas coordenadas. Isso é uma forma de fazer. Não tem nada de errado, né, em fazer desse jeito. Eu vou dar o exemplo aqui da nossa função seno, né? Imagina que você só tem esse gráfico. Esse gráfico serve para definir a função? Olha, para definir a função seno, esse gráfico serve bem para definir a função seno, sim. Mas não são todas as funções que vão estar bem definidas por um gráfico, no sentido assim de uma imagem, tá? Então, eu estou falando gráfico aqui no sentido do desenho que você faz para representar uma função. Depois a gente vai dar uma definição formal de gráfico. Não é essa, tá? O que eu estou querendo dizer com gráfico aqui é esse desenho que você faz. Mas nem sempre o desenho é muito útil para representar a função, porque você tem algumas funções que acontecem coisas estranhas com elas, tá? Então imagina que você tem essa função aqui, que é para x maior do que zero, né? Quando x é maior do que zero, a função y igual a seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x. Então, se você tem essa... Imagina essa funçãozinha assim, seno de 1 sobre x. Essa função, o gráfico dela
É um gráfico delicado. Se você tentar representar essa função através de um desenho, pode ser que você tenha um problema. Por quê? Porque esse 1 sobre x, ele começa a oscilar muito, né? Conforme o x chega próximo de zero, o 1 sobre x ele vai mudando de valor muito, muito, muito rápido, né? Então, ó, vou colocar aqui uma... Eu fiz no meu programa um desenho aqui dessa função, seno de 1 sobre x. E você pode ver que tá estranho, né? Isso aqui. Essa oscilação gigante aqui. Parece que ele fica preenchido inteiro, né? Não pode estar preenchido inteiro. Ele não está preenchido inteiro. Então, as ferramentas para você desenhar essas funções estranhas, elas não são muito boas, né? Eu dei um exemplo aqui de uma função que o gráfico não é lá grande coisa. Mas tem uma outra função, que a gente chama de função de Dirichlet, que ela vale 0 nos racionais e 1 nos irracionais. Ou o contrário, eu nunca lembro. Que é uma função que você não consegue desenhar, você não vai conseguir fazer o gráfico dela, porque nos racionais ela tem um valor, nos irracionais ela tem outro. Só que pertinho de cada racional tem um irracional. Então ela é uma função que fica oscilando de valor muito rapidamente. Então você não consegue... O gráfico dela, né, o desenho dela não é muito ilustrativo. Então o gráfico ajuda, mas ele não serve em todos os casos. E aí a gente tem uma outra forma de fazer, que é dando uma tabela, né? Ou seja, para cada valor de x, eu vou lá, escrevo uma tabela, coloco assim o x e o y e vou descrevendo o que eu quero que cada uma dessas coisas valha. Então, vamos supor, eu vou querer escrever uma função aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar uma função bonitinha pra gente. Vou colocar valores para x. Vou colocar valores para y. Quando o x vale 0, o y vale 0. Quando o x vale 1, o y vale 1. Quando o x vale 2, o y vale 2. Quando o x vale 3, o y vale 6. Quando o x vale 4, o y vale 24. Quando o x vale 5, o y vale 120. Vamos supor, você tem uma função dessas. Tudo bem, se o domínio da sua função for só... desculpa, quando o x vale 0, o y vale 1. Se o domínio da sua função for só o 0, 1, 2, 3, 4, 5, essa tabela está perfeita. Mas frequentemente o que a gente quer é um domínio infinito, né? Então você quer saber calcular a sua função para qualquer número natural, por exemplo. E aí a tabela não vai ser exaustiva, né? Às vezes a tabela vai dar uma ideia de uma regra que você pode tentar inferir para calcular outros valores, mas isso não serve muito bem como uma definição, né? E, por exemplo, qual valor a gente poderia colocar para 1 sobre 2, né? Como que a gente poderia definir 1 sobre 2? Aí você fala, tem que ser 1 também, né? Mas essa função aqui, em específico, quando o x vale 1 sobre 2, o y vale raiz de π sobre 2, tá? Raiz de π sobre 2. Então, f de 1 meio é raiz de π sobre 2. Eu fiz a função gama aqui, que restrita aos números naturais, ela dá o fatorial. Mas fora dos números naturais, ela dá uma coisa maluca, né? Então é claro que você poderia ter outras funções, né? Você pode ter uma função que o x dá isso aí, e nos números naturais, e dá outra coisa em 1 meio. Né? Então você poderia, por exemplo, criar um polinômio que quando x é 0 dá 1, quando x é 1 dá 1, quando x é 2 ele dá 2, quando x é 3 ele dá 6. Então você pode criar várias funções que passam por esses pontos. Você pode criar infinitas funções que passam por esses pontos.
Vou mostrar para vocês um polinômio que passa por esses valores. Por esses valores específicos. Deixa eu colocar aqui. Interpolating polynomial. Tem técnicas, né, que a gente usa para criar esses polinômios. A gente tem polinômio interpolador de Lagrange, tem polinômio interpolador de... tem algumas técnicas para a gente construir esses polinômios. Então, vou colocar um gráfico de como que ficaria esse polinômio. Aí vocês podem ver o comportamento dessa função. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Então, é um polinômio, né? É um polinômio normal. E pode ter certeza que quando o x dá 0,5, o y não dá a raiz de π sobre 2, tá? Aqui eu não coloquei o 0,1, coloquei a partir do 1. Então uma tabela é um jeito bom de descrever uma função, mas ela também tem seus problemas, né? Uma tabela não é exaustiva. Um outro jeito de descrever uma função é usando dependência. Né? Você sabe que uma grandeza depende da outra, mas às vezes você não tem uma prescrição exata para determinar o valor dessa outra dependência. Né? Então esse é o jeito que os físicos pensam em função. Muitas vezes o pessoal da física vai pensar em função usando dependência. A quantidade em y é uma função da quantidade em x, C e somente C, para determinar, fixado o valor de x, a gente fixa o valor de y também. Tá? Mas isso não é uma dependência, não é uma definição formal para função. E tem um jeito que eu gosto bastante, que é usando as flechas. Né? Usando as flechas, a gente faz o seguinte, a gente representa o domínio e o contradomínio como círculos, né? E a gente liga os valores do domínio. Então, vamos supor que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 no domínio. E o meu contradomínio é o 1, 1, 2, 6, 24, 120. Se eu tenho alguma coisa assim, eu posso fazer flechinhas ligando valores do... Então, por exemplo, 0 liga no 1. O 1 liga no 1 também, né? E o 2? O 2, a gente sabe que liga no 2 também. O 3 liga no 6, tá bom. O 4 liga no 24. Então, se eu não penso... E o 5 liga no 120. Então, essa é uma representação dessa função usando um diagrama de Venn. Um tipo de diagrama de Venn, isso aqui. Você representa os conjuntos como bolinhas, né? Apesar de não ter nenhuma interseção aqui. Um diagrama de flechas. Então, eu posso pensar nessa função, posso pensar só nas flechas, né? Então, essa função é a união das flechas. É a flecha que liga o 0 a 1, e também a flecha que liga o 1 até o 1, a flecha que liga o 2 até o 2. E cada uma dessas flechas eu posso escrever de forma bem sucinta,
como um par ordenado. Por exemplo, a flecha que liga o 0 ao 1, eu posso representar essa flecha pelo par 0, 1, porque ela sai do 0 e chega no 1. A flecha que liga o 1 ao 1, eu posso representar assim, o par ordenado 1, 1. E os outros pares eu posso representar usando assim a mesma regra, a mesma ideia, né? E aqui eu estou chegando na definição formal de função. A definição formal de função diz o seguinte para a gente. Uma função é um conjunto de flechas. É o conjunto de todas as flechas que definem a função. Só que em vez de escrever as flechas, o que você vai escrever são os pares ordenados, tá? São flechas que são pares ordenados, basicamente. Que vai falar de onde está saindo e para onde está indo. Tá? Então, uma função, essa função, eu poderia representá-la como o conjunto dos pares ordenados. Em vez de escrever essa tabelinha aqui, eu poderia escrever um conjunto. O conjunto que tem o par 0, 1, tem o par 1, 1, tem o par 2, 2, tem o par 3, 6. Só que é claro que aqui eu tenho que colocar os outros valores, né? Eu tenho que escrever o conjunto inteiro. E escrever o conjunto usando uma lista finita, nesse caso, também não vai dar, né? Também seria uma descrição incompleta. Aí eu posso colocar 3 pontinhos? Bom, se eu colocar 3 pontinhos, eu não estou sendo muito preciso. Então a gente vai precisar pensar um pouquinho sobre conjuntos. Para descrever as funções bem, no maquinário da matemática, a função é um conjunto também. É um conjunto de pares ordenados. Isso não quer dizer que a gente vai, por exemplo, qual que é a interseção do seno com o cosseno, entendeu? Função é conjunto, mas a gente não vai ficar pensando nas operações conjuntísticas aplicadas às funções. É claro que, tem um significado, seno, interseção com cosseno, até tem, né? Nesse caso é o conjunto vazio, não tem nenhum par que está na função seno e está na função cosseno também. Isso quer dizer que essas funções, o gráfico delas, né, não vai... Na verdade tem, né? O π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. É um valor, é um par que está nos dois. Então, a interseção, você poderia pensar que é o conjunto de valores que elas são iguais. Mas a ideia não vai ser essa. Apesar de que as funções são conjuntos, você não vai pensar nas funções como conjuntos, tá? Então isso vem um mote para a gente. Em matemática, tudo é conjunto. Tudo é conjunto. Mas isso não quer dizer que pensar com conjunto é conveniente, tá? Mas a gente não pensa desse jeito. Para a gente não vai fazer sentido. Tudo é conjunto? Sim. Os números são conjuntos? Sim. Então qual que é a união de π com seno? Entendeu? Vai parando de... você pode fazer a conta. Não é uma conta mal formada. É uma expressão que você pode fazer sintaticamente correta, né, mas semanticamente nula. Não significa nada você fazer a união de π com seno. Então tudo é conjunto. Mas a gente não vai levar isso ao pé da letra, né? A gente não vai ficar fixado nos conjuntos. Então esse foi o primeiro vídeo da aula de função, primeiro vídeo de teoria. Tem mais alguns vídeos, né? Esse foi um vídeo introdutório para quem nunca viu função, não sabe, não faz ideia do que é função. E tem outros por aí.